gostando das saudações dadas aqui nesta noite. Que saudações maravilhosas. Deus usando a cada um irmão dentro da palavra, expressando aquilo que vivemos nos dias atuais. Glória! Pastor Renan, a nossa irmã missionária Alessandra citou muito bem, faça com excelência, irmão. Não pode fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. O nosso diácono também ressaltou muito bem acerca dos falsos profetas. Isso é maravilhoso, nós entendemos esse negócio. Por que, pastor? Porque as pessoas pensam que falso profeta é aquele que usa de uma falsa revelação. Não, o falso profeta não é aquele que faz uma revelação que não se cumpriu ou que não vai acontecer. Quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que ensina a palavra do Senhor errado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas entendemos nesta noite, irmão, que os nossos ouvidos estão atentos à palavra do Senhor nesse lugar. E a palavra que edifica, a palavra que morre, a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos nesta noite, quero convidar o pastor Custódio, você chegar aqui na frente. Deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar. Então, irmão, vem de bicicleta. Olha que o papai é preto do meu. Eu venho de bicicleta, irmão. Sai lá de Angelô. Não faz comigo, não. Louvado seja o nome de Jesus. Passou um pouquinho, irmão, mas não perdoa, não, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Continuamos adorando o Senhor. Amém, meus irmãos? Estenda tua mão para cá. Vamos orar pelo servo de Deus, pastor Custódio. Em nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai, Deus querido de poder, de maravilhas, exerce teu filho, teu servo, pastor Custódio. Deus, usa, Pai, como instrumento, como ferramenta, para avançar conosco, ó Pai, da forma que o Senhor queira falar neste lugar. Usa, Pai, o teu filho como instrumento, ó Pai, como ferramenta mediante a tua igreja nesta noite. Deus, não nos oculta nada, meu Senhor, mas entrega, ó Pai, aquilo que o Senhor vai entregar nesta noite. Fale com a tua amada igreja, pois assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Receba o servo de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Meus irmãos, foi passado um tema. glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, das 3 e 4, né? Queria pedir aos irmãos, eu vou ler esse tema, mas eu queria pedir aos irmãos que abrissem sua Bíblia em Isaías 49. Conversei com o pastor Sandro, e por um desatento meu, eu não vi o tema. Ele mandou um cartaz para mim, mas eu não me atentei a esse tema. E como é um tema que eu não conheço, eu prefiro não pregar. Amém? Eu vou estar lendo o texto em obediência ao tema, mas estarei ministrando outro tema. Mas o erro foi meu mesmo, né? Eu que não me atentei ao tema, eu não gosto de pregar quando há dúvidas. E eu sempre gosto de pregar naquilo que eu tenho absolutamente certeza. Pastor Renan me conhece há muito tempo. Já pregamos juntos em eventos, já pregamos juntos em vigília. Mas eu gosto de pregar naquilo que eu tenho convicção, naquilo que eu estou pregando. Já fizemos parte do mesmo ministério, 1º de maio, ao qual a irmã ali falou, congrego na 1º de maio. Já congreguei também por uns 10, 12 anos na 1º de maio. Já dirigi, já fui dirigente também de uma congregação da 1º de maio, Niterói 3, ali no bairro de Niterói, perto da sede, com o pastor Paulo Silva. Por uns 10 anos aproximadamente eu servia nesse ministério. E eu quero dizer, irmãos, que hoje eu estou pastor aqui em Patrocínio, uma igreja, congregação. Aqui é onde fica ali na irmã missionária Undina, Assembleia de Deus, Ministério Hora do Avivamento, pastor presidente, pastor Luiz Campos. Deus nos trouxe para cá, para essa terra. Foi aqui que eu conheci o pastor Santo, fizemos uma aliança, ele está sempre lá, e hoje estamos aqui. E o reino de Deus não tem placa, né? O céu não vai entrar lá placa de igreja, vai entrar lá os verdadeiros adoradores e aqueles que realmente aceitaram Jesus como seu único, suficiente Salvador. Amém? Vamos ali no tema,
Mas eu vou estar indo para Isaías 49 e serei também bem breve. Prometo que 9h10, no máximo 9h15, eu estou entregando o microfone, tá bem? Diz assim, verso 3: Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Só até aqui. Amém, irmão? Só vou ler o mesmo tema, amém? Mas quero estar indo para Isaías 49, onde eu estarei trazendo uma breve palavra e que os irmãos pudessem me acompanhar. Capítulo 49 diz assim: Escutai-vos, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez-me menção ao meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Amém? Amém. Glorificando a Deus. Glória! Aleluia! Meus irmãos, serei bem breve. Não vou demorar muito, são 8 para as 9. Esse texto, Isaías, todos conhecem a história de Isaías, um grande profeta messiânico. É conhecido como profeta messiânico porque foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Tanto que muitas profecias que foram profetizadas por Isaías ainda estão se cumprindo e ainda irão se cumprir. Isaías, ele é um homem muito conhecido na Bíblia. Vai falar ali no capítulo 6, quando morre o rei Uzias, né? O ano que morreu o rei Uzias e tal. Eu vi, mas é aquela história toda do capítulo 6. Isaías começa então a aparecer após ali o capítulo 6, com a morte de seu primo rei Uzias. E o interessante é que no capítulo de número 49, é claro que esse texto está fazendo menção ao povo de Israel, um povo que fracassou, um povo que por algum tempo se afastou da presença de Deus, um povo que vira e mexe a todo tempo se afastava da presença de Deus, e toda vez que Deus via que o povo estava se afastando um pouco da sua presença, Deus permitiu um castigo contra o próprio povo. Tanto que uma delas foi quando Naamã veio com o exército da Síria, e ali então tomou ali os seus soldados, venceu a batalha e ainda levou a menina cativa, levou a menina para dentro da sua casa. Deus permite, porque que era um povo escolhido, o povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Deus fez promessa para Abrão, lá atrás no capítulo 11, no capítulo 12, quando ele chama Abrão, Deus faz promessa para ele. Deus fez 3 promessas: que daria uma grande nação para ele, que abençoaria essa nação e que Deus seria presente com ele. Quando Deus faz essa promessa para Abrão, Deus não está fazendo essa promessa pessoalmente para Abrão. Deus está fazendo uma promessa para o povo de Israel, ao qual estaria aos cuidados de Abrão. E o interessante é que um povo abençoado que tem promessa de Deus perde uma batalha. É claro, é fato que quando o povo de Deus está na presença de Deus, cumprindo os mandamentos, fazendo a vontade de Deus, não tem inimigo que vença o povo que está firmado em Jesus Cristo. Mas quando o povo se afasta um pouco da presença de Deus, começa a deixar Jesus um pouco de lado, que pode tudo e achar que ele pode, Deus permite então o inimigo vir e prevalecer sobre ele. A segunda vez ali também, uma história disso ali em Neemias, quando ali então o império babilônico vem e por 3 vezes invade Judá. A primeira vez leva aproximadamente 10.000 homens cativos para a Babilônia.
Também pelo fato do povo de Israel estar se afastando da presença de Deus. Deus permite o Império Babilônico vir e levar o seu povo cativo para a Babilônia. A segunda vez, eles levam aproximadamente 37 mil homens. Entre eles está Misael, Ananias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei o nome dos três, só estou lembrando de dois. Mas Daniel também é levado. Eles permanecem fiel ali naquele lugar. O interessante é que lá na Babilônia eles vão trocar o nome deles. Também cativos. Por quê? Porque o povo de Israel se afastava da presença de Deus. A terceira vez que eles vêm, eles não levam ninguém, mas derrubam as muralhas de Judá. E ali eles queimam os portais e as muralhas ficam destruídas. E até que um tempo Neemias vai voltar e vai reconstruir a muralha. Vai colocar a muralha de pé. Aquilo que o inimigo um dia derrubou, aí vem um homem de Deus, guiado por Deus, e coloca de pé aquilo. Glória! Eu vou repetir porque eu escutei um glória aí. O inimigo pode até vir por um tempo, mas deixa eu dizer uma coisa: enquanto não chegar o homem de Deus, o inimigo pode até prevalecer. Mas quando chega o homem de Deus, a história muda e aquilo que estava caído se torna de pé novamente. Lembra naquela Bíblia que lembra na ilha de Malta? A ilha de Malta, quando Paulo sai ali daquela tempestade, sai daquele naufrágio, ele chega na ilha de Malta, ele vai encontrar com uma víbora na ilha de Malta. Quando então eles acendem o fogo, que Paulo vê que o fogo está se apagando, ele pega a lenha, lança na fogueira, a víbora vem, pega e morde a mão dele. Deixa eu dizer uma coisa: por que a víbora não mordeu a mão dos outros? Porque os outros não faziam nada, não representavam nada. Agora quem faz, a víbora ataca, a víbora fala, a víbora defama, a língua é grande. Deixa eu dizer uma coisa para você: e o problema está aqui, sabe por quê? Porque a víbora morava ali. Pastor Renan, ali era a casa dela, ela estava acostumada a morar ali dela. Tanto que quando ela pica a mão de Paulo, o povo começa a dizer: vai morrer. Por quê? Porque a víbora já estava acostumada a matar muita gente ali naquela ilha. Só que agora está chegando um homem de Deus naquele lugar. E quando o homem de Deus chega, a víbora tem que bater em retirada. Aleluia! Oh, aleluia, glória. Glória! A víbora só ficou enquanto Paulo não chegou. Aleluia. Vou repetir isso daqui. Glórias a Deus. A víbora só ficou enquanto Paulo não chegou. Mas quando Paulo chega, a víbora é revelada. E sabe qual é o problema? É que ela já estava acostumada a morar ali. Ali era a casa dela. Não era a casa de Paulo, só que Paulo chega. Quando Paulo chega, a víbora é revelada. Não é diferente, pastor Renan. Não é diferente na nossa atualidade na igreja. Não é diferente. Porque tem víbora que mora na igreja há tempo. Há tempo. Ela mora na igreja há tempo. Está morando há tempo. Mas aí, deixa eu dizer uma coisa com você. Enquanto não chegar o homem de Deus, a Bíblia não vai ser revelada. A igreja que tem Paulo, ou fica Paulo ou fica a Bíblia, mas os dois não podem ficar. Glória a Deus. E sabe por quê? Tem vivo que mora na igreja há tempo, que já está acostumado a picar todo mundo. Está acostumado a envenenar todo mundo. Você já percebeu que uma víbora consegue envenenar todo mundo? Envenena aqui, envenena ali, daqui a pouco está todo mundo envenenado. Só que agora está chegando Paulo na casa. E quando Paulo chega, a víbora tem que sair. A víbora tem que sair. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que o povo de Deus se afastava, Deus permitia que o inimigo viesse e prevalecia. É lógico que esse texto, o texto menciona o povo de Israel. Só que o texto está dizendo aqui, Isaías está dizendo: olha, Deus me escolheu. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir isso daqui para escutar um glória aí. Isaías está dizendo: Deus me escolheu. Não foi no ventre. Foi nas entranhas. Foi antes do ventre. Aleluia. Quando
Isaías foi gerado, ele já tinha sido escolhido. Lembra de Jeremias, capítulo 1? Deus chama Jeremias e ele disse: eu sou uma criança, não sei falar. Aí como pode Jeremias questionar com Deus? Não sei falar. Aí imagina Deus dizendo: como você não sabe falar se foi eu que fiz a tua boca? Aleluia. Como que você vai dizer que não pode falar se foi eu que fiz a tua língua? Rapaz, você Oh, só vai e abre a tua boca que eu falo através da tua boca. Aleluia. Lembra de Moisés? Moisés diz assim: mas como eu vou lá no Egito, eu ainda sou um homem eloquente de palavras. Ele estava dizendo assim: olha, eu não sei falar bonito. E Deus está dizendo: quem diz que para ser escolhido precisa falar bonito? Aleluia. Para não ser escolhido não tem que ter doutorado na parede, mestrado. Ah, não, porque eu tenho 5 faculdades. Não. Você não precisa ter faculdade para ser escolhido. Você só precisa colocar na posição. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isaías está dizendo que desde as entranhas da minha mãe, Deus a escolheu. E se Deus escolhe, quem vai moldar é Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Se foi Deus que te escolheu, é Deus que vai te moldar. Amém. Se foi Deus que te escolheu, é Deus que vai te colocar do jeito que Ele quer. Amém. Glória a Deus. Não é o homem que vai te colocar do jeito que o homem quer. Não. É Deus que vai te colocar conforme Ele quer. Amém. Aí Isaías começa a dar as características do homem que Deus quer que ele seja. Qual é essa característica? Primeiro, e fez a minha boca. Ei! Aqui responde a pergunta de Jeremias lá no capítulo 1. Senhor, eu não sei falar. Isaías aqui está dizendo: quem fez a minha boca foi Deus. Amém. Glória a Deus. Minha mãe só me gerou, mas quem fez a minha boca foi Deus. Amém. Aí ele está dizendo: aí fez a minha boca como uma espada aguda. Eu fui pesquisar o que é a espada aguda. Espada aguda, pastor Renan, é aquela que corta para os dois lados. Aleluia, glória a Deus. Escutei o glória a Deus ali, vou repetir de novo. Glória a Deus. Espada aguda é aquela que corta para os dois. Por quê? A espada que corta para lá, primeiro ela tem que cortar para cá. E a espada que não corta para lá, não pode para cá, não pode cortar para lá. Aleluia, glória a Deus. Aí Isaías está dizendo: fez a minha boca como uma espada aguda. O que eu prego para salvar alguém, primeiro tem que salvar eu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, pastor? Tem muita gente pregando bonito. Aleluia. Tem muita gente pregando salvação bonito, mas está salvando o outro e ele. A pregação que eu prego pode salvar alguém, mas pode não salvar a mim mesmo. Oh, Senhor, glória. Por quê? Porque palavra bonita não é ponto de fada. Palavra bonita é prática, é vida. Amém. Isaías está dizendo: fez a minha boca como uma espada aguda. E o interessante é que a espada, deixa eu dizer uma coisa. A espada, se você observar no exército, quando Davi foi ali lutar contra aqueles, ali contra o gigante, né? Contra Golias, contra o exército ali, ele não foi com uma espada, ele foi com uma pedra, 5 pedras. Mas quem estava com uma espada era Golias. Só que quando ele vem com espada, com lança, né? Com escudo, então ali Davi foi com o quê? Ele foi com a presença de Deus. Tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. A espada que Davi levava não era a espada física. A espada que Davi levava estava na língua. Ele profetizou. Eu vou a ti em nome do Senhor. E por que a espada não estava na cintura? A espada estava na língua. Por quê? Porque a boca quem fez foi Deus. A língua quem fez foi Deus. Mas a espada quem faz é o homem. Aleluia. Glória a Deus.
A espada que Golias estava era feita pela mão do homem. Mas a espada que estava no coração e na boca de Davi era feita por Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, para me acelerar. Eu disse que 9h15 eu estava entregando o microfone. E ele vai prosseguir dizendo, olha, com a sombra da sua mão me cobriu. Aqui a gente lembra de quê? Do Salmo 91, né? Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. E aqui ele está dizendo, a sombra da sua mão me cobriu. E o interessante é que Isaías aqui, depois de pregar, depois dele dizer, olha, foi Deus que fez a minha boca, como uma espada aguda. Agora eu preciso de descanso. Agora eu preciso de proteção. E o interessante é que ele vai usar a sombra da mão de Deus. Ele não vai usar a sombra, né, ali como o Salmo 91 está dizendo, a sombra do Onipotente. Quando o Salmo 91 vai dizer a sombra do Onipotente, está dizendo do Onipotente por completo. Só que Isaías vai mencionar só a sombra da mão. Isaías vai mencionar, olha, com a sombra da sua mão me cobriu. Me cobriu. E o interessante, por que a sombra? Porque enquanto Deus cobre Isaías com a sombra da mão, enquanto a mão está cobrindo, Deus está trabalhando. Aleluia. Glória. Enquanto Deus está cobrindo com a sua mão, Ele continua trabalhando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o interessante que ele diz assim, olha, e me pôs, olha, e me pôs como uma flecha limpa. Amém. E me cobriu na sua aljava. Me escondeu na sua aljava. E aqui eu termino. Não vou demorar. E o interessante é que ele está dizendo, olha, depois de tudo isso, depois que Deus fez a minha boca, depois que fez a minha língua com uma espada aguda, depois dele me cobrir com a sombra da sua mão, me pôs, ó, escuta isso, me pôs como uma flecha limpa. Aleluia. E aqui eu fecho. Por que Isaías está dizendo que ele pôs como uma flecha limpa? O arqueiro, todas as vezes, não sei se alguém já viu filme de arqueiro, filme de arco. Normalmente os índios usam muito arco, né? Muita flecha. Toda vez que o arqueiro ele vai para uma batalha, ele precisa da flecha. E deixa eu dizer uma coisa, não é o arqueiro, não é a flecha que depende do arqueiro. O arqueiro depende da flecha. Por quê? Porque quem sabe o momento de lançar a flecha é o arqueiro. Aleluia. A flecha nunca sabe o momento de ser lançada. Ela nunca sabe a direção que vai ser lançada. Quem sabe é o arqueiro. Glória a Deus. Aleluia. Isaías está dizendo, olha, quem fez a minha boca foi Deus, quem me escolheu foi Deus, e agora quem sabe o momento de me lançar é Deus. Aleluia. Tem muita gente achando que é flecha, se lançando sozinho. Deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que acha, não, eu estou preparado, eu vou ser pastor, eu vou ser isso, eu vou pregar. Se o arqueiro não te lançar, se o arqueiro não te lançar, tu não chega a lugar nenhum. Aleluia. Sabe por quê, pastor? Que eu não me ofereço para pregar. Você nunca vai me ver oferecer para pregar. Nunca vai me ver. Porque se eu tenho que ir pregar, quem vai me lançar é o arqueiro. Glória a Deus. Aleluia. Para mim, estar aqui hoje, eu recebi o convite do pastor. Mas antes dele me convidar, o arqueiro já tinha direcionado. Não, a minha flecha vai pregar lá. Aleluia. Sabe por quê? Porque hoje o que a gente vê, irmão, é muita gente se lançando. É muita gente se oferecendo.
e sem o arqueiro lançar. E outra coisa, tem um monte de gente na nossa geração que diz assim: eu não dependo do pastor, eu não obedeço o pastor não manda em mim, quem manda em mim sou eu mesmo. Tem um monte de gente dizendo isso daí, né? Não dependo do pastor, não, eu vou pregar ali, eu vou, não estou nem aí, não vou dar obediência ao pastor. Não, ele está se lançando sozinho, ele está indo para a direção sozinho. Só que tem um detalhe: quem sabe a direção da flecha é o arqueiro. É o arqueiro que sabe para onde vai lançar. Por isso que tem lugar que às vezes nós não estamos preparados para ir. Tem lugar que a gente vai sem estar preparado. Quer ver uma coisa? Vai no hospital. Aqui em Gurierê tem um hospital ali, ó, do câncer. Vai lá sem estar preparado. Tem presídio, vai no presídio sem estar preparado. Vai numa favela sem estar preparado. Tem pessoas que vai numa favela, vai num lugar e não volta. Por quê? Porque se lançou sozinho, não esperou o arqueiro lançar, não esperou o arqueiro dar a direção. Tem pessoas abrindo igreja, não, eu vou aqui, vou abrir uma igreja, mas às vezes não foi o arqueiro que deu a direção. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando o arqueiro dá a direção, ele garante o resultado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Só que tem um porém. Ele diz assim: olha, me pôs como uma flecha limpa. E aqui que está o problema. Porque a flecha, para ser limpa, precisa passar por um processo. Primeiro, ela está lá no mar, solitária, sozinha, está lá. Aí o arqueiro vai lá e pega. Primeira coisa que o arqueiro vai fazer é cortar. E o corte às vezes dói. Tem flecha que não está preparada para ser cortada. Meu Deus. Tem flecha que não está preparada para ser podada. Tu lembra lá lá em 1 Reis capítulo 19, vai falar da vinha? Hã? Aí a Acabe fala assim: olha, darei uma vinha melhor. Aí ele quer comprar a vinha para quê? Para que sirva de horta. Ele quer trocar a vinha por uma horta. A vinha representa a casa de Deus. Aleluia. E a horta representa o mundo. Por quê? Porque a vinha só tem vinha. Agora a horta tem uma mistura. Horta tem couve, tem alface, tem giló, tem criado, é uma mistura danada. Aí tem igreja hoje que você não sabe se é vinho ou se é horta. Eita, Aleluia. tem igreja que a gente chega e fala: será que é uma igreja ou será que é uma horta? Tem tanta misturada que não dá para identificar. Meu Deus. Aí o interessante é que ele está dizendo aqui: olha, me pôs como uma flecha limpa. E a flecha, para ser limpa, primeiro ela tem que ser cortada, segundo ela tem que ser podada, e segundo tem que tirar a casca. É um processo doloroso. Mas se quiser ser flecha limpa e ser flecha preparada na mão do arqueiro, tem que suportar o processo. Amém, glória a Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que tem uma meninada por aí achando que é flecha, mas ainda não foi cortado e nem podado. E o dia que for podado, deixa de ser flecha. O dia que o arqueiro dizer: ei, vem cá, tu precisa ser podado. Está indo longe demais. Está indo sem a direção do arqueiro. Vou te podar. Não, vou te limpar um bocadinho, vou tirar um pouquinho esse carrapicho, vou te limpar um pouquinho. Aí sabe o que ele faz? Deixa de ser flecha. Quer ser flecha, mas não quer ser podado. Quer ser flecha, mas não quer ser limpo. Meu Deus. E ser flecha com sujeira não dá. Primeira coisa que Isaías está dizendo: e me pôs como uma flecha limpa. Aleluia. E o interessante é que no final ele termina assim: e me escondeu na sua aljava. Aljava é aquela bolsa, aquela mochila que fica nas costas do arqueiro. Glória a Jesus. Aí ele pega a flecha e coloca assim, ó. Quando ele quer a flecha, ele pega aqui e coloca no ar. Deus. Não é isso? Aí olha só, entende uma coisa, eu termino agora. Ele faz todo o processo.
Ele pega a matéria, corta, poda, limpa, aponta e esconde. Você já percebeu que quando a flecha está pronta para ser lançada, ela vai ser escondida? Hã? Mas eu estou pronto, mas peraí, mas o momento ainda não é de te lançar. Aleluia. Glória a Deus. Não está na hora ainda. Hã? Mas eu estou pronto, eu prego muito, eu prego muito. Mas peraí, o momento de te lançar ainda não chegou. Tu vai ficar escondido mais um pouquinho. Olha! Glória a Glória a Deus. Deus. Tem gente, pastor, que prega muito, canta muito, tem unção. Mas o arqueiro está dizendo, o teu momento de ser lançado ainda não chegou. Precisa de mais um pouco de amadurecimento. Glória a Ô, Deus. papai. Tem talento, tem dom, mas precisa amadurecer. Aí o que Deus vai fazer? Depois de estar toda pronta, Ele vai esconder. Precisa ser escondido por um tempo. E deixa eu dizer, e às vezes o esconder de Deus não é para te machucar. Aleluia. O esconder de Deus às vezes é para te proteger. Aleluia. Glória. Aleluia. Veio. Está na Bíblia? Claro que está, ué. Veio, Jesus. E quando Elias foi profetizar para Acabe, quando ele acaba de profetizar, o que Deus faz? Elias, esconde-te. Se esconde. Aleluia. Foge. Aleluia. Ele estava escondido à beira do ribeiro, mas não faltou água, não faltou pão e não faltou carne. Amém. Glória a Deus. Deus o alimentou. E sabe por que Deus manda Elias se esconder? Porque diz a Bíblia, o texto diz que Acabe procurava para matá-lo. Deus não podia matar Acabe? Podia, mas Deus manda Elias se esconder. E às vezes o esconder de Deus é para te proteger. Amém. Glória a O Deus. problema é que a gente não consegue aceitar o esconder. A gente consegue aceitar o it, mas o esconder não. A gente consegue aceitar o lançamento, mas o esconder não. E aonde que para você ser lançado, primeiro é preciso você se esconder, porque é no deserto que você aprende. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E tem um detalhe: Deus manda Elias se esconder, e quando dá no tempo Meu Deus. de Elias sair do esconderijo, é Deus que vai dizer: vai passar reta, que lá tem uma mulher que vai te alimentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O problema é que a gente está querendo adiantar o processo. A gente está querendo simplificar o processo. Tem gente querendo sair, sendo que Deus está dizendo, fica. Tem gente que está querendo ser lançado, sendo que Deus está dizendo, é o momento de se esconder. Amém. Glória a Deus. E aí o texto diz, e me escondeu na sua aljava. Fica com essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, pastor Santo. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estaremos aí. Amém. Glória a Deus. Tem mais pregadores aí, tem Tiago André, tem Carisa, diaconisa Carisa, tem missionário. Sempre que precisar, tem até missionário um dia que prega também. Sempre que precisar, pode contar com a gente, que a gente está sempre aí para Amém. Glória a somar. Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, que Deus te abençoe, Deus continue te abençoando, abençoando seu ministério, sua família, sua casa. Amém? Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, fico muito feliz de estar na presença do Senhor e ver que tem irmãos, né, que se unem para poder fazer a obra de Deus. Pegando um gancho na palavra do pastor Custódio, não vou pregar não, gente, é só para poder acrescentar algo aqui. Glória a Jesus. Quando ele disse, né, que Isaías falou, né, que Deus fez a boca dele, né? Ou seja, o que vem na minha mente, tem muitas pessoas no qual estão se levantando por aí, talvez também por não estar ainda preparado, estão pregando, falando tantas falácias, Glória a Deus. que não entenderam que nós temos que abrir a nossa boca, né, com temor, respeito à palavra do Senhor, porque naquele grande dia,
cada uma dessas pessoas que estão pregando aí, internet afora, Brasil afora, vai prestar conta com o Senhor. Nós temos que ter entendimento, sabedoria, temor a Deus, porque cada palavra que sai é uma espada, né, conforme o texto fala, e essa espada pode às vezes machucar alguém que está começando, né, porque a pessoa ela vem do mundo toda cheia de carrapicho, cheia de problemas, frustrações, tristezas. Às vezes a gente tem que saber o momento certo, dosar aquela palavra para poder não machucar, ao ponto da pessoa sair, ou até mesmo quem já está há algum tempo alicerçado na palavra, e ainda também está, vamos se dizer assim, ainda está no esconderijo do Altíssimo ainda, que ainda tem gente, eu costumo dizer, tem gente que às vezes tem 50 anos de ministério, mas está bebendo leite até hoje. Porque às vezes a palavra ela vem da correção e a pessoa não entende e fica com raiva do pastor, fica com raiva da igreja, e vai para o mundo e não quer voltar mais. E a palavra diz o seguinte, né, que quando a gente sai, o demônio volta trazendo mais sede e se torna pior o regresso. Então, fico feliz com a palavra maravilhosa que traz ao nosso entendimento aquilo que nós devemos ter no nosso coração e sentimento para com o Senhor, e que nós venhamos estar alicerçados na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado também ao pastor Renan, nessa aula de Genópolis, se propôs em estar fazendo essa campanha. Eu só esqueci de trazer minha água lá para o pastor Elmar, falou que você pediu para ela no meio, né? Pastor Elmar também, um abraço para o senhor. Daqui no dia também, eu vou estar chamando o senhor aqui para trazer uma palavra. O senhor também, eu estou devendo uma visita do senhor, vou chegar aí, vou ficar com mais calma, que eu vou chegar aí sim, amém? Irmãos, vamos ficar, deixa eu trazer uma oração primeiro. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor Jeová Todo-Poderoso, eu peço a Ti, ó Pai, que abençoe a todos nós que estamos aqui, que se encontramos, Senhor, no Teu apreço. Pai querido, Senhor da glória, abençoa também todas as pessoas que assistiram, que ainda estarão assistindo, Senhor, a essas palavras, que no qual o Senhor nos traz o entendimento daquilo que nós devemos fazer para Ti. Eu lhe peço, Senhor, que abençoa dos altos céus, derrama a bênção, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas que professa, Senhor, a mesma fé que nós no Senhor Jesus Cristo, que queira, Senhor, a salvação, e abençoa também, ó Pai querido, aquelas que não querem, abençoa com o entendimento da Tua palavra, Pai querido, que venha crescer o Espírito Santo de Deus em cada pessoa que rejeita a Tua palavra, que rejeita o vosso Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Que a palavra, Senhor, possa penetrar nos corações duros, que no qual a palavra diz que nos finais dos tempos o coração de muitos estariam esfriado, Senhor, duros como pedra. Eu lhe peço, Senhor, que penetre, Pai querido, com a Tua palavra, com a Tua bênção, Senhor, e traga essas pessoas para dentro do Teu apreço. E que seja, Senhor, soldados valorosos usados por Ti, Pai querido, para poder estar pregando a palavra em tempo e fora de tempo, para que leve ao entendimento as pessoas que ainda não entenderam. Eu te peço, ó Pai, que nos abençoe nossa casa, abençoe o nosso lar, não nos deixa, Senhor, ser atingidos, Senhor, nem os nossos filhos, ó Pai querido, que muitas das vezes o inimigo quer pegar os nossos filhos para poder nos afetar, pois que eles estejam, Senhor, na Tua proteção, pois a Sua mão, Senhor, possa estar cobrindo a nossa casa, nosso lar, nossa vida, a nossa mente, Senhor, aquilo que nós fazemos para Ti. Pai querido, Senhor da glória, que eu te peço em nome de Jesus, e a igreja diga comigo, amém. Vamos colocar a mão em forma de receber, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, Deus, Senhor Jeová, esteja conosco. Toda a igreja diga amém. Que a morte do Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz, não seja em vão em nossas vidas. E que toda a igreja diga amém. E que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E que a igreja diga amém. Está encerrado esse culto. Uma salva de